Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Geometria básica, questão 43. Ele diz aí, os triângulos são retângulos isósceles. Veja o desenho. Dois triângulos retângulos, ângulo de 90, isósceles. Dois lados de mesma medida. Essa medida igual a essa medida igual a essa. Dois triângulos retângulos isósceles. Qual a razão da área do menor para a área do maior? Ele quer a razão da área do menor para a área do maior. E deu as opções. Como é que isso pode ser resolvido? Problema bem interessante. Veja aí. Vamos chamar o lado desse triângulo aqui de x, para a gente determinar a hipotenusa. A hipotenusa desse menor vai ser o cateto do outro, certo? Então vamos lá. A área desse, vamos chamar de 1, por exemplo, de 1 e de 2, né? A área do triângulo 2 é possível calcular? É. Olha aqui. Base vezes altura. São dois segmentos iguais. Base e altura são o quê? Perpendiculares. Então, base vezes altura dividido por 2, não é? X vezes x. X ao quadrado sobre 2. Quer dizer que a área do triângulo 2 é x ao quadrado sobre 2. Agora vamos calcular do 1. Mas para calcular a área do 1, eu preciso desse cateto e desse. Esse cateto eu calculo como? Teorema de Pitágoras. A2 é igual a B2 mais C2. Então vamos lá. A2 é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Porque os catetos não é x. A ao quadrado é igual a 2x ao quadrado, não é a soma? Então A vai ser o quê? Raiz quadrada de 2x ao quadrado. Quanto que é a raiz de 2? Fica na raiz. E raiz de x ao quadrado? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Quer dizer que aquela hipotenusa mede quanto? Raiz de 2. Raiz de 2x. Então eu vou fazer a mão mesmo aqui, o triângulo, para você ver. Então esse triângulo aqui, aqui é a hipotenusa do outro menor, né? Aqui mede raiz de 2x, mas ele não é isósceles, então aqui mede raiz de 2x. Esse é o triângulo 1. Qual é a área do triângulo 1? Base vezes altura dividido por 2. Raiz de 2x vezes raiz de 2x, base vezes altura, dividido por 2. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? Raiz de 4, que dá quanto? 2. Dividido por 2, Então isso aqui eu posso dividir. X vezes x, x ao quadrado. Qual que é a área do 1? X ao quadrado. E a área do 2 que nós calculamos na outra folha? Vou escrever aqui. É x ao quadrado sobre 2. O que você está observando? Que a área do pequeno, do 2, a área do triângulo menor, é a metade da área do triângulo maior, que é o 1. Não é metade? A área do 1 é x ao quadrado. A área do menorzinho é x ao quadrado dividido por 2. O que você concluiu? Que a área do triângulo menor é a metade da área do triângulo maior. Não é isso? Então ele quer o quê? A razão, olha a pergunta. A razão da área do menor para a área do maior. A área do menor é o quê? Nós já dissemos a razão, né? A razão é meio. Porque não concluímos que a área do menor é a metade da área do maior? A razão é meio. Tá? Se você tiver dúvida, faz conta. Essa área dividida por aquela área, que não é razão. A2 dividido por A1, porque ele não quer do menor para o maior. Essa área é dividida por essa. Como é que divide quando tem fração? Multiplica pelo inverso.
A razão deu quanto? Meio. Claro, né? Tinha que dar. Nós acabamos de concluir, ué, que a área do segundo é metade da área do primeiro. Então a razão é quanto? É meio. Corresponde aí à letra C. Tá certo? Meio. Também não é bem interessante esse problema? Agora veja a conclusão que eu fiz aqui para você. Conclusão. Se você tiver um desenho assim, com um número N de triângulos, aqui eu pus só 4, construídos exatamente daquela forma, triângulos isósceles retângulos, de tal maneira que a hipotenusa de 1 é o cateto do que vem antes dele. Então veja lá, 1, 2, 3, 4. A área do segundo não é metade do primeiro? Acabamos de ver isso no problema, não é? E a área do terceiro é a metade da área do segundo. E a área do quarto é a metade da área do terceiro, não é? Ó, meio vezes meio vezes meio. Meio vezes meio vezes meio dá 1/8. Conclusão, a área do quarto triângulo pequenininho é 1/8 da área do grandão do primeiro. E o terceiro é 1/4 da área do primeiro. E o segundo é a metade da área do primeiro. Não é interessante o problema? Então, quando você vê um problema desse tipo, com um desenho assim, triângulos retângulos isósceles, né, construídos dessa forma, você já sabe que o segundo, a área do segundo é metade do primeiro, a área do terceiro é metade do segundo, a área do quarto é metade do terceiro, e assim sucessivamente. Aí você multiplica, ó, você quer saber a área do segundo em relação ao primeiro, a área do segundo metade do primeiro, a área do terceiro em relação ao primeiro, meio vezes meio é 1/4. Então a área do terceiro é 1/4 da área do primeiro. Ó. Você quer saber a área do quarto triângulo em relação ao primeiro, meio vezes meio vezes meio, meio vezes meio vezes meio dá 1/8. Conclusão, a área do quarto triângulo é 1/8 da área do primeiro triângulo. Não é interessante? Estuda isso aí, tá? Então sempre que você vê uma figura igual àquela ali, você vai lembrar, opa, é aquele que a área é a metade do anterior. Então é isso, pessoal. Problema número 43 da geometria básica, tá? Da Escola de Sargento das Armas. Essa. Até a próxima. Muito obrigado.